Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais uma unidade da disciplina de Direito 1. Eu sou o professor João e antes de entrarmos no conteúdo dessa unidade, eu vou realizar a minha audiodescrição. Eu sou homem, branco, tenho cabelos grisalhos, uso barba, óculos de grau. Estou utilizando hoje um blazer cinza, camisa cinza, calça jeans e tênis marrom. Eu estou aqui no estúdio de gravações do IFA Campus Porto Velho, Zona Norte. Aqui atrás de mim temos uma figura geométrica interligada com traços e pontos. E aqui do meu lado esquerdo temos os dizeres EAD mudando realidades. Vamos então dar início a mais uma unidade da nossa disciplina de Direito 1, hoje falando sobre direitos do consumidor, proteções e sanções. Vamos retomar aqui então com o avanço histórico legislativo sobre os conceitos básicos do consumidor. Temos então uma previsão constitucional que vai falar sobre o direito do consumidor. Aqui eu trouxe para vocês o artigo 5º, inciso 32 da nossa Constituição de 1988, que diz o seguinte: o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então é uma obrigação do Estado promover essa defesa do consumidor. Então, 2 anos depois, temos aqui a Lei de 1990, o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e vai então por meio de um código que é a união de vários dispositivos que tratam dos direitos e da defesa do consumidor. A gente vai ter então um compilado de normas para tratar desses direitos. O artigo 6º, então, tem os principais direitos do consumidor, que nós trabalhamos na unidade passada, e eles, então, definem e garantem que a segurança e o bem-estar do consumidor são primordiais para a relação de consumo. Temos a proteção da vida, da saúde e da segurança. Trouxe aqui essa questão da proteção da vida e da segurança, porque hoje o objetivo da nossa unidade é tratar de também sanções administrativas e civis na esfera moral e material. Então é importante trabalhar essa questão da segurança e desse dever de proteção do direito do consumidor para que a gente possa falar em possíveis indenizações. E aí, então, temos a facilitação da defesa do direito do consumidor, que nos remete à inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é um instrumento processual, uma garantia do consumidor. Em alguns casos, não consegue ou ele não tem acesso a uma prova para garantir e demonstrar o seu direito, tendo em vista que ele é hipossuficiente como regra, na forma da lei. Temos, então, aqui também no artigo 6º, a informação clara e adequada que visa coibir vendas casadas, que visa fazer com que o consumidor acabe realizando uma compra que não era a intenção, não era intencional. E aqui a gente vai falar, então, de a obrigação de informar detalhadamente sobre preços, características, os riscos dos produtos e serviços, para que os consumidores possam, então, tomar as suas decisões. Bom, então, como eu introduzi para vocês, é muito importante a proteção da vida e da saúde e da segurança do consumidor, porque quando se adquire alguns produtos e serviços, alguns acidentes podem acontecer, como esses 2 casos aqui que eu trouxe para apresentar para vocês. Esse aqui foi um smartphone que explodiu, segundo a fonte aqui do G1 e Jornal de Alagoas, 24 horas. A consumidora sofreu dano aqui, foi vítima então de uma explosão, e é algo que ela não esperava ao adquirir esse produto. Aqui também temos então um aparelho que explodiu dentro da residência do consumidor, depois de uma volta de energia. Também é um tipo de acidente envolvendo uma relação de consumo.
E para esses casos, é importante ressaltar que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão de forma solidária pela reparação prevista em lei. Na unidade anterior, quando nós tratamos do conceito do consumidor, nós vimos que o consumidor é aquela parte lá considerada como destinatário final. Então, na relação de consumo, aquele que vai ser a ponta final da relação é o consumidor. Então, até chegar ele, eu posso ter mais de uma empresa, mais de um fornecedor de produto ou serviço. E aí, quando nós nos deparamos com algum acidente, algum ato ilícito que vai gerar o dever de indenizar ou de reparar, a gente então tem aqui que observar a questão da solidariedade. Então, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todos esses fornecedores de produtos e serviços, eles respondem de forma solidária. Então, todos devem arcar com a responsabilização para proteger os direitos do consumidor, que é o destinatário final do produto ou serviço. Falando então ainda sobre os principais direitos do consumidor, nós temos a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, ela nada mais é do que uma facilitação na defesa dos direitos do consumidor. Podemos perceber aqui que pela essa figurinha, essa chart do Senado Federal, o que o consumidor deve fazer quando ele teve seus direitos lesados, mas ele não tem como provar. Então, o que fazer se eu estou diante de uma situação que meus direitos estão sendo lesados, mas eu não tenho um documento ou uma prova para demonstrar isso perante a justiça? Então, aqui eu tenho a reivindicação do consumidor que precisa ser verdadeira. E aí, se esse consumidor estiver numa situação de impossibilidade de produzir provas, admite-se, então, a inversão do ônus da prova, ou seja, presume-se que o consumidor está certo, que ele tem razão, cabendo à empresa provar o contrário. E isso é inversão do ônus da prova. A previsão da inversão do ônus da prova está aqui no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Para tentar deixar um pouco mais claro, então, o que seria esse conceito de inversão do ônus da prova, é justamente, então, demonstrar que o consumidor ele é a parte mais vulnerável da relação e, em alguns casos, ele não tem condições de produzir provas, ou ele não tem o contrato que ele assinou porque não foi fornecido. Então, ele pode encontrar alguns entraves para discutir o direito dele no Poder Judiciário. E aí, então, é que a gente tem que observar se esse consumidor consegue comprovar que é hipossuficiente de forma técnica ou de forma econômica, eu tenho também que observar se o que ele está falando tem um fundo de verdade, se são verossímeis as alegações do consumidor. Se eu conseguir identificar isso, aí então eu posso falar de inversão do ônus da prova, que é esse direito previsto no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor ele não vai ter como produzir uma prova que ele não tem acesso, de um documento que ele não tem acesso. Então, vai caber à parte contrária, que é o fornecedor do serviço ou do produto, provar que o autor está falando, que o consumidor está alegando, que ele não tem razão. Tá? Então, é basicamente isso a inversão do ônus da prova. E tratando-se de processo judicial para discutir indenizações de dano material ou moral para o direito do consumidor, isso é primordial, tá bom? Com relação à informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, eu preciso, então, sempre identificar a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço do que eu estou adquirindo e os riscos que se apresentam. O que fazer, então, se constatado um vício? Quais são os direitos do consumidor? Existe uma possibilidade de esse vício ser sanado pela via administrativa. E aí temos um prazo. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor ele pode exigir, de forma alternativa, a sua escolha
três opções. Ele pode optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Ele pode também, se for o caso, optar pela restituição imediata da quantia que foi paga, com a correção monetária, sem prejuízo também de discutir perdas e danos no Poder Judiciário. Ou se for um dano que não compromete todo o produto ou serviço, ele pode optar por um abatimento proporcional do preço. Então, são essas as hipóteses que o consumidor tem o direito de escolher caso ele se depare com algum vício e ele queira resolver isso na via administrativa, sem necessariamente ter que entrar com uma ação judicial. E aí temos o prazo máximo de 30 dias para o fornecedor do produto ou serviço cumprir com essa obrigação. Também temos um direito muito importante para o consumidor, que é o direito do arrependimento. Falando sobre o direito do arrependimento, temos o conceito aqui, que é o direito do consumidor desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura, ou, isso aqui é uma alternativa, do ato de recebimento do produto ou serviço, desde que as compras tenham sido feitas fora do estabelecimento comercial, via telefone ou domicílio. Essa regra do direito do esquecimento, então, se aplica para as famosas compras online, né? Então, aqui, se o consumidor, quando ele assina ou ele recebe um produto ou serviço e ele quer exercer o direito de se arrepender, de não querer mais, ele pode fazer isso no prazo de 7 dias. Temos alguns órgãos que são fundamentais para o exercício e para a segurança do consumidor. Alguns órgãos de proteção. Dentre eles, temos o PROCON. O PROCON ele atua de forma administrativa, recebendo reclamações e aplicando sanções para os direitos dos consumidores. Sanções são aplicadas para as empresas, para os fornecedores de serviço. O que o PROCON vai fazer é registrar essa reclamação e aplicar a sanção quando necessário. Temos também a figura do Ministério Público, que pode propor ações coletivas em defesa de vários consumidores. Quando temos uma situação que abrange um grande número de consumidores em algumas regiões do país, o Ministério Público pode intervir justamente para promover a defesa coletiva. Temos a Defensoria Pública, que garante o acesso à justiça para as partes hipossuficientes e para os consumidores que não têm condições de arcar com os honorários de um advogado. Então, para essas pessoas, existe a Defensoria Pública, que vai fazer uma triagem e identificar se aquela pessoa, aquele consumidor, pode ser atendido. Se for o caso, então a Defensoria vai representar esse consumidor para que ele tenha um efetivo acesso à justiça. O Código de Defesa do Consumidor traz algumas sanções que podem ser aplicadas. Sobre as sanções administrativas previstas no artigo 56 do CDC, temos aquelas que são aplicadas pelos órgãos, como o PROCON, os órgãos administrativos. Elas podem ser de multa, que é uma punição financeira aplicada à empresa que descumprir o Código de Defesa do Consumidor. A gente pode ter também apreensão e inutilização de produtos, que é utilizada quando o produto é nocivo, impróprio e perigoso ao consumidor, e mesmo assim ele se encontra lá na prateleira do supermercado, do estabelecimento. Então, com o intuito de proteger a saúde e a segurança do consumidor, a gente tem a apreensão ou a inutilização desses produtos. Também podemos falar de suspensão, de fornecimento ou atividade. Aqui a empresa pode ser obrigada a parar de vender determinado produto ou até suspender as suas atividades, para não colocar em risco os consumidores.
Ou eu posso falar também de interdição do estabelecimento, que é uma medida mais severa, mas ela pode ser utilizada quando há um grave risco de descumprimento reiterado da lei. Então, aqui, a empresa continuou descumprindo a lei e nenhuma dessas outras medidas resolveu, aí aplicamos uma mais severa, que é a interdição do estabelecimento. Temos também as sanções civis, que são aquelas ligadas às reparações de danos sofridos pelos consumidores em razão dos atos ilícitos. Então, temos as reparações de danos individuais ou coletivos, que garantem indenização não apenas para o consumidor lesado, mas também para grupos de consumidores, por exemplo, em uma ação civil pública, que é uma atividade que o Ministério Público pode realizar. Temos a indenização por danos materiais e morais, que cobre prejuízos financeiros, chamados danos materiais, e também as ofensas à honra, imagem ou integridade, que são direitos subjetivos. Esses direitos, então, eu chamo de danos morais. Mas também temos aplicações penais, tá? As sanções do CDC não ficam apenas nas esferas cíveis e administrativa. Podemos ter alguns casos de aplicação da lei penal. O nosso Código de Defesa do Consumidor prevê crimes contra as relações de consumo, nesses artigos aqui, o 61 a 80 do CDC. Esses crimes envolvem falsificação, publicidade enganosa, ocultação de informações ou práticas que coloquem em risco a saúde e a segurança do consumidor. Nesses casos, os responsáveis podem sofrer processos criminais e até prisão, dependendo da gravidade do caso. Então, como eu falei para vocês anteriormente, precisamos analisar cada caso e ver a gravidade da conduta praticada por aquele prestador de serviço para pensar nas possíveis sanções. É basicamente isso o que eu tinha de conteúdo para passar com relação à ementa de Direito 1. Chegamos na última unidade, a unidade 6. Convido vocês a buscarem e aperfeiçoarem o conhecimento na área do direito. Vocês podem fazer a busca por materiais que estão disponíveis na biblioteca virtual de vocês, alguns materiais complementares que estarão juntos com as aulas gravadas e disponibilizadas no AVA. Vocês podem também olhar depois com mais calma e estudar os artigos que foram mencionados nos slides de todas as unidades. Isso vai fazer com que vocês tenham uma base forte para começar a estudar o direito. E eu espero muito ter contribuído com a formação de vocês. Sigo à disposição para dúvidas. Vocês podem me contactar pelo AVA, que é o meio oficial de contato. Estou à disposição. Boa sorte e sucesso nos estudos. Um abraço e até mais. Educação à distância, mudando realidades.